Neste domingo, nós comemoramos a festa de Cristo Rei. Nesta festa, nós ouvimos o Evangelho de Lucas, capítulo 23, de 35 a 43, que é o momento em que o Cristo está sendo humilhado na cruz. Ele está na cruz e está sendo por diversos grupos de pessoas humilhado e chacotado. E também é o momento em que ele conversa com os dois crucificados que estão ao seu lado e promete para um deles o paraíso. Por que nós lemos esse evangelho justamente numa festa em que nós proclamamos o Cristo como nosso rei? Por quê? Porque aqui está a grande característica do rei. O Cristo na cruz mostra a sua dignidade totalmente. O rei é aquele que possui dignidade. E o que é dignidade? Dignidade é algo que se conquista. É algo que se conquista através da ética, da transparência total e da coerência total com os meus valores. Aqui eu vou conquistando a minha dignidade. A partir do momento que eu sou transparente naquilo que eu sou, mas aquilo que eu sou é aquilo que eu escolhi ser. Ou seja, eu tenho valores. Valor é aquilo que eu dou importância, eu escolho as coisas que são importantes para mim na vida e eu vivo de forma coerente esses valores na minha prática, na minha vivência do cotidiano. E o Cristo, ele foi assim. Ele foi um ser que tinha valores universais, que ele vai deixar como a sua própria mensagem, a sua boa nova, como se sintonizar com Deus, é viver esses valores. Ele vive esses valores. E esses valores vão contra, é claro, ao sistema da época, tanto religioso como político. E aí então a perseguição de Jesus e a ameaça de condenação. E o que o Cristo faz? Ele se mantém ético, ele se mantém coerente. Primeiro, ele não volta atrás, ele não abre mão desses valores, ele se mantém com esses valores, que para ele são valores de vida. Em segundo lugar, ele não foge. Ele poderia fugir, ele poderia ir para outro lugar, ele poderia ir para a Turquia, para a Grécia e continuar a pregar a sua mensagem. Não, diante das instituições da sua sociedade, ele se mantém coerente. E aí ele é preso, ele é condenado, é humilhado e está na cruz. Então, o estar na cruz é a vitória da ética sobre as estratégias, as artimanhas, a falta de caráter, não é, que nós muitas vezes vemos na sociedade. Então, Cristo na cruz é a integridade total. É um ser humano que atingiu a sua dignidade porque se manteve íntegro. E aqui a gente pode se remeter ao primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis. Lá nós encontramos o mito de Adão e Eva. E nesse mito de Adão e Eva, nós encontramos o primeiro erro do ser humano, que nós poderíamos chamar assim, o primeiro pecado. Qual é o primeiro pecado? Não é o de ter comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu acho que todos se lembram desse mito. Não é? Deus cria um paraíso, coloca nesse paraíso um homem e uma mulher. O paraíso é um lugar onde não existe o que fazer, porque tudo é perfeito, é um paraíso. Mas Deus coloca no centro desse paraíso uma árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e com ela coloca uma proibição, a de não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. E esse não fazer se torna uma provocação, se torna um fazer. É um Deus que provoca um fazer. Ou seja, no paraíso, onde tudo é perfeito, o único fazer é o descumprir essa ordem. E Adão e Eva descumprem essa ordem, mas depois vem o diálogo de Deus para com eles. Deus os procura no paraíso e percebe que eles estão diferentes. Não é? E pergunta para Adão o que ele fez. Não é? E Adão nega o seu fazer. Ele nega, ele perde a integridade, ele perde a sua dignidade, ele não se mantém ético, ele comete o pecado da dissimulação. Ele diz assim, não fui eu, mas foi a Eva, não é? E foi a mulher que você me deu. Não é? E Deus se volta para a mulher e a mulher diz assim, não fui eu, mas foi a serpente. Quer dizer, ninguém assume a sua atitude. E aqui está o grande erro, não é? Que faz com que
nós possamos construir uma história que não seja digna, que não seja coerente, digna com o nosso ser humano. E o Cristo resgata isso. A partir do momento que ele está na cruz, ele é o ser que assumiu a sua vida. Ele não negou aquilo que ele era, ele não negou as suas atitudes e também não fugiu. Ele assumiu as suas atitudes e se colocou, né, como uma pessoa de cabeça erguida. E aqui nós temos a grande mensagem para todos nós nos dias de hoje. Pois a sociedade nos leva a ser pessoas que vestem máscaras, pessoas que usam de artimanhas, pessoas que preferem fugir das situações do que enfrentá-las, pessoas que muitas vezes querem viver valores que todo mundo sabe que são corretos, mas na hora H, quando sofrem as consequências ou vão sofrer as consequências do viver esses valores, acabam negando esses valores ou então fugindo das situações que são as consequências da vivência desses valores. Então, ser cristão, ou ter o Cristo como rei, acima de tudo, é conhecer os valores que o Cristo pregou. Além disso, assimilar esses valores na sua própria vida, ou seja, viver esses valores. Lembrando que um deles é se manter coerente, é se manter ético, é se manter transparente, não usar de artimanhas, não usar de falsidades e, custe o que custar, aconteça o que acontecer, se manter digno, se manter na sua dignidade de cabeça erguida. É isso que faz um homem ser verdadeiramente homem, é isso que faz uma mulher ser verdadeiramente uma mulher. É eu me manter digno e coerente com os meus valores. E isso é remar contra a maré numa sociedade como a nossa, onde as pessoas escolhem o caminho mais fácil, que é a porta mais larga, o caminho mais largo. É o caminho de não sofrer as consequências. Nós vivemos numa sociedade, somos criados desde pequeno assim, a vestir máscaras. Então, desde pequeno nós ouvimos em casa, que na casa da avó nós não devemos falar isso ou aquilo, nós comentamos dentro de casa. Então as crianças vão aprendendo aos poucos que elas devem falar aquilo que agrada as pessoas, e não o que elas verdadeiramente pensam, e o que realmente é correto ser falado. E assim nós vamos vestindo máscaras e vamos perdendo a nossa autenticidade, vamos perdendo os valores, não vamos sabendo escolher valores para a nossa vida e vamos perdendo a nossa integridade como pessoas humanas. E é claro que nós fugimos de qualquer tipo de cruz, mas não há vida se nós não enfrentarmos os sofrimentos. Não há vida se nós não enfrentarmos as situações. Não há vida se nós não formos éticos, não formos coerentes. Basta enxergar a sociedade que nós vivemos. Nós vivemos na sexta, ou quinta, ou sétima economia mundial, mas ao mesmo tempo não vivemos nessa potência mundial. Por quê? Porque a falta de ética existe, porque a falta de coerência existe, porque as pessoas não enfrentam as situações. Nós vivemos num estado, ou nós temos um estado corrupto, justamente porque falta ética, porque falta coerência, porque falta viver esses valores universais que o Cristo viveu, que são valores simples: honestidade, partilha, amor ao outro, querer que o outro tenha vida e principalmente querer que nós todos tenhamos um sucesso coletivo e não um sucesso individual. Então, ser cristão é, acima de tudo, lembrar da coerência que nós devemos ter, uma coerência ética que o Cristo viveu e viver nos dias atuais em qualquer situação, custe o que custar e não importa as consequências que venha a ter. Mas o que importa é você dormir de cabeça tranquila, de consciência tranquila, dizendo para si mesmo, eu fiz o que é correto, as pessoas entendam ou não.